Bem, no último vídeo a gente já viu como descrever os íons em solução. Agora a gente vai ver a tendência termodinâmica dos íons atravessar a membrana. Então, essa tendência termodinâmica dos íons ultrapassar a membrana biológica é determinada pelo gradiente ativo ao longo da membrana. Seria a diferença de concentração entre o ambiente dentro da célula, considerando a membrana biológica, em relação ao ambiente fora da célula. Então, como a gente já viu, a energia de Gibbs molar de uma espécie, digamos, no interior da membrana, chamando aqui de int, para indicar que é no interior da membrana, é igual a energia de Gibbs padrão mais RT/Ln da atividade da espécie no interior da membrana. A gente tem que, se a gente for calcular a diferença de energia de Gibbs molar, a energia de Gibbs dentro da membrana menos a energia de Gibbs fora da membrana, a gente tem essa relação que ΔG é igual a RT/Ln da atividade dentro da membrana dividido pela atividade fora da membrana. Essa forma aqui é fácil de deduzir, né? Porque tanto a energia de Gibbs molar dentro e fora da membrana dessa mesma fórmula aqui, depois é só usar uma propriedade do logaritmo e esse atividade da espécie fora da membrana vem para baixo aqui. Então, para um processo espontâneo, né, para uma espécie passar de fora para dentro da membrana, esse ΔG tem que ser negativo. Para esse ΔG ser negativo, o R é sempre positivo, o T é sempre negativo, então esse cara aqui tem que ser negativo. Lembre-se, para o Ln ser negativo, né, o Ln tem que ser menor que 1. Ou seja, a atividade da espécie dentro da membrana tem que ser menor que a atividade da espécie fora da membrana. Ou, já botando em termos de concentração, né? Aí não importa se é concentração molar, se é molaridade, fração molar, etc. A gente tem essa relação que, para ser favorável termodinamicamente a passagem para dentro da célula, passar pela membrana, né? A concentração dentro da parte de dentro da membrana tem que ser menor que a concentração da espécie fora da membrana. Então, é isso que diz o transporte de íons pela membrana. Né? Além desse gradiente de concentração, né, que o íon precisa, digamos, vencer, né, também tem uma diferença de potencial elétrico na membrana. Né? Porque quando a gente tem acúmulo de espécie carregada, a gente acaba gerando uma diferença de potencial, ou diferença de potencial elétrico. Né? A diferença de potencial elétrico que eu estou levantando por ΔΦ, que seria o potencial elétrico dentro da membrana menos o potencial elétrico fora da membrana. Se a diferença dentro menos fora é meio arbitrária, tá? A gente decidiu desse jeito aqui. Na verdade, o livro decidiu. Então, estou seguindo a notação do livro. E a diferença de potencial é medida em volts, né? Que tem símbolo V maiúsculo. E 1 volt é 1 joule por coulomb. Quanto coulomb é a unidade de carga, né? Carga elétrica. Então, é o quanto de energia a passagem de uma unidade de carga gera. Né? Essa é a diferença de potencial. Bem, não vou deduzir essa equação aqui, mas tem na referência bibliográfica, né? Como considerar também esse efeito da diferença de potencial. Se a gente for considerar os dois efeitos, né? Tanto o efeito da diferença de potencial, que o íon precisa vencer para entrar na membrana, como a diferença de concentração, a gente tem que o ΔG molar desse processo, né? Passagem de fora para dentro, é igual a RT/Ln da atividade da espécie dentro da membrana, dividido pela atividade da espécie fora da membrana. Aqui fora e dentro da membrana seria do que a membrana limita, né? Se for uma célula, seria dentro da célula menos fora da célula. Acho que vocês entenderam. Mas essa parte aqui, devido à diferença de potencial, seria ZF ΔΦ. ΔΦ, como eu falei, é a diferença de potencial elétrico, né? Se a gente tem uma diferença de acúmulo de cargas nos dois lados, a gente vai acabar tendo uma diferença de potencial elétrico, né? Por exemplo, se a gente tem mais carga positiva de um lado e menos carga positiva do outro, a gente tem, por exemplo, um aumento da tendência de passar uma espécie negativa, mas uma diminuição da tendência de passar uma espécie positiva. F é uma nova constante, é a constante de Faraday, que tem esse valor de 96.485 coulomb por mol. É um número bem grande mesmo, tá? 96.000, não é 96, alguma coisa. É 96.485 coulomb por mol. Seria a quantidade de carga por mol. Né? E Z seria a carga da espécie. Né? Por exemplo, o íon Na+, seria Z igual a mais 1. O SO4 2 menos seria Z igual a menos 2. Então, depende da carga da espécie. Bem, eu vou fazer esse exemplo aqui, talvez as coisas fiquem mais claras, mas o mais importante é essa discussão qualitativa, tá? Que a gente fez até então. A substância passar por uma membrana, ela tem que vencer
o gradiente ativo da diferença de concentração, né? Tem que ter essa diferença de concentração entre e fora da membrana e dentro da membrana, e também essa diferença de potencial, tem esses dois fatores. Mas eu vou fazer esse exercício aí também. Então, essa questão diz o seguinte: estime o potencial de equilíbrio da membrana de uma célula a 298 Kelvin. Cadê o ponteiro aqui? Perdi o ponteiro. Voltou. Problemas técnicos. Estime o potencial de equilíbrio de membrana de uma célula a 298 Kelvin, sabendo que a concentração de potássio dentro da célula é cerca de 20 vezes maior que a concentração fora da célula. Repito o cálculo, dessa vez sabendo que a concentração de íons em A+ fora da célula é 10 vezes maior que dentro da célula. Então esse é o potencial de equilíbrio, né? A gente tem essa equação aqui. No equilíbrio, a gente já conhece, né? Já sabe de outros carnavais, que no equilíbrio, ΔG é igual a zero. E a gente quer saber o ΔΦ, né? A diferença de potencial. Então a gente igualando nessa equação ΔG igual a zero, a gente tem que 0 é igual a RT ln. Aqui eu vou colocar em termos de concentração, né, tá? Substituir as espécies, a atividade pelas concentrações da espécie. Já até botar os nomes das espécies, né? Primeiro ele pede para calcular do potássio e depois do sódio, né? Potássio dentro e pelo potássio, consideração do potássio fora da célula, mais ZF ΔΦ. Então a gente tem isolando ΔΦ nessa equação, que ΔΦ, isso aqui vai passar para lá, vai ficar sinal negativo, né? Menos RT. O ZF vai passar dividindo, ZF vezes Ln da concentração de potássio dentro da célula, dividido pela concentração de potássio fora da célula. Beleza. Então essa equação que a gente tem que usar no final das contas, né? Que é um processo no equilíbrio. Então tá bom. A gente quer saber o ΔΦ, o R é uma constante, o Z a gente tem, o F a gente tem, a temperatura a gente tem, e as concentrações a gente tem, né? Então vamos usar essa equação aqui numa outra folha. ΔΦ é menos RT/ZF vezes Ln, a concentração de potássio dentro, dividido pela concentração de potássio fora. Ok. Então o R é o nosso bom e velho 8,314 Joule por Kelvin por mol. Temperatura 298 Kelvin. Z é a carga, né? Do potássio, a carga é mais 1. Constante de Faraday, 96.480. É isso, né? Como é que é mesmo? Coulomb por mol. Isso. Tem um branco aqui. E ele está dizendo que a concentração de potássio é 20 vezes. Vamos confirmar aqui. A concentração de potássio dentro da célula é 20 vezes maior que a concentração fora. Então seria a concentração dentro é 20 vezes a concentração de potássio fora. Ou seja, no final das contas, essa concentração fora aqui sai fora, a gente só fica com a Ln de 20. Né? Então a diferença de potencial vai ser... Bem, eu não vou fazer isso aqui todo, tá? Eu vou botar a resposta final aqui. Vocês podem depois fazer a conta para ver se está certo. Eu acho que deve estar. Vai dar menos 7,69 vezes 10 a menos 2 volts. Ou a gente, em termos de milivolts, né, que é só multiplicar por 1000, a gente tem menos 76,9 milivolts. Esse milli é sempre indica multiplicar por 1000, né? Então a gente tem esse potencial aqui negativo, né? Que significa, quando o potencial é negativo, que a gente tem que dentro da célula a gente tem um potencial menor, né, em relação a fora da célula. Lembrando que essa diferença do dentro menos fora. Né? Isso é bom, né? Para a espécie passar para dentro da célula. Potencial negativo. Que a espécie sempre vai passar para menores concentrações, para regiões com menores concentrações e menores diferenças de potencial. É claro, o que vai ditar no final das contas é o conjunto dos dois, né? Se a espécie vai ou não. Agora vamos fazer o caso do sódio.
que é parecido, né? Porque também é um cátion, também tem carga mais 1. Percebam que todas essas constantes aqui acabam sendo iguais, né? 8,314 Joule por Kelvin por mol. Aqui era para ser 1K. A temperatura é a mesma. O Z é a mesma, né? Porque o sódio também tem carga mais 1. Constante de Faraday é uma constante, né? Coulomb por mol. Vezes Ln. Aqui ele diz que concentração fora é 10 vezes a concentração dentro, né? Se eu não me engano. Ops, aqui. Repito o cálculo, dessa vez a concentração de íon sódio fora é 10 vezes maior a concentração dentro. Então dessa vez a concentração fora, que é aqui de baixo, é 10 vezes a concentração que tem dentro. Então a gente corta aqui. Fica Ln de 1 sobre 10, né? Que é Ln 0,1. Isso aqui vai dar negativo, né? Lembra que Ln menor que 1 é negativo, só que tem um menos aqui na frente. Então no final das contas a diferença potencial é positiva. Aqui só as unidades, né? Eu não tinha comentado. O Kelvin corta com Kelvin, o mol corta com mol. Vai ficar Joule sobre Coulomb, que é a unidade de volt, né? Ainda bem. Então no final das contas a diferença potencial vai dar mais 5,91 menos 10 a menos 2 volts, que é mais 59,1 milivolts. Dessa vez o potencial é positivo, significa que o potencial fora da célula que tem um menor potencial, né? Menor potencial. Aqui esse pote também é potencial. Então aí é uma maneira quantitativa de estimar os potenciais na célula. Bem, só para encerrar essa parte, vou falar um pouco do transporte celular, né, através de membranas biológicas. Tem um vídeo adicional sobre isso, que acho que está nessa semana ou na semana passada. Eu meio que separei um pouco nessa semana e na semana passada a parte sobre difusão, transporte celular, transporte ativo e passivo, etc. Então tem um pouco nessa semana e um pouco na semana passada. Fica, claro, a recomendação para assistir os dois. Então a gente chama de transporte passivo, né, a tendência da espécie de se mover para menores concentrações e menores potenciais da membrana. E transporte ativo, a espécie move-se contra esses gradientes e o processo é impulsionado pela quebra exergônica de ATP. Bem, como a gente viu, né, quando a espécie move-se em direção a menores concentrações e menores potenciais da membrana, o ΔG desse processo é negativo, então o processo é espontâneo. E o processo é chamado de transporte ativo. Desculpa, transporte passivo. Mas quando a espécie se move contra esse gradiente potencial, né, potencial de concentração ou de diferença de... vai contra o gradiente de concentração ou o gradiente de diferença de potencial, a espécie realiza um transporte ativo, né, porque ela vai fazer um processo que não é espontâneo. Né, e para o processo espontâneo, a gente acopla esse processo com outro, que em geral é a quebra do ATP. Então, a quebra de ATP impulsiona um processo que não é espontâneo. Daí ocorre o transporte ativo. Bem, o transporte ativo pode acontecer por dois fatores, né? Pode não ter um gradiente de concentração, pode não ter um gradiente de potencial, ou pode não ter os dois, né? Aí depende de cada caso. Bem, o transporte de íons precisa ser mediado, né? Já que os íons não particionam bem no ambiente hidrofóbico da membrana. Lembrando que a membrana, né, acho que eu já tinha comentado, é basicamente feito com uma cabeça hidrofílica que fica voltado para o exterior, né, por exemplo, para fora da célula e para dentro da célula. E o meio, né, a parede, é feita por uma cauda hidrofóbica, que interagem por forças de Van der Waals. E os íons não fazem esse tipo de interação, né, eles fazem interagem bem com moléculas polares. Então, os íons não se difundem bem no interior da membrana. Então a passagem dos íons tem que ser mediado por alguma outra molécula. Então a gente tem basicamente dois mecanismos. Primeiro, a gente pode ter um processo, a passagem de íons mediada por um transportador, ou o transporte ocorre através de um formador de canais, uma proteína, que cria um polo hidrofílico de forma que o íon atravesse. Por exemplo, esse polipeptídeo gamicidina A. Então essa é uma maneira dos íons passar pela membrana. A segunda, que eu acho que é o mais comum, através de canais iônicos, que são proteínas que permitem o movimento de íons através de um gradiente potencial de membrana.
e são altamente seletivos, né? A gente tem canais iônicos que são seletivos apenas a potássio, outros apenas a sódio, etc. A gente ainda tem um caso de íons como o hidrogênio, o sódio, o potássio e o cálcio, que são transportados por proteínas nas membranas chamadas de bombas de íons. Elas são máquinas moleculares que funcionam adotando conformações que são permeáveis a um tipo específico de íon, então também são seletivos, né? Dependendo do estado de fosforilação da proteína. Então é um processo também acoplado com a quebra de ATP. Né? Você quebra o ATP, fosforila essa proteína de membrana, essa bomba de íon, que vai permitir ou não a passagem do íon pela membrana. Bem, então basicamente era isso. Esse vídeo foi para conceituar um pouco a passagem de íons através de membranas biológicas e também discutir a parte termodinâmica da passagem de íons. A partir do próximo vídeo a gente vai ver a parte mais de eletroquímica. O primeiro vídeo vai ser mais de conceitos, depois a gente vai ver a parte mais prática.